Shalom, queridos. Hoje é Efésios capítulo 4. A unidade em Cristo é o tema desse capítulo. Neste capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, vemos que Paulo fala sobre como proceder em Cristo, sendo promotores da paz, da união e não o contrário. Promotores da paz, da união. União é fundamental. A unidade é que faz com que estejamos agradando a Deus. Então, se nós estivermos nessa unidade, aqui nesse ministério, MyFJ, nós ganharemos essa cidade todinha para Jesus. Já imaginou que cada bairro tem famílias que ao amanhecer todos estão adorando a Deus no lugar secreto? Como diz Mateus 6,6, incluindo a leitura do capítulo do discipulado nesse lugar secreto, fazendo a leitura logo no amanhecer do capítulo do discipulado. Porque é claro que se Deus colocou um líder determinando que o discipulado é um capítulo da Bíblia, esse capítulo da Bíblia é válido para o dia inteiro dentro do lar. Pela manhã no lugar secreto, cada pessoa da família fazendo a leitura. Quando for meio-dia, descansando o almoço com um capítulo do mesmo assunto do discipulado. E quando chega a noite, como é o dever de todo filho de Deus obedecer o que está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9, que é inculcar a cabeça dos filhos, na família, todos estarem meditando na palavra, fazendo culto doméstico, toda a família no horário da noite, antes de dormir. Já dorme com a mensagem que já foi lida no lugar secreto, que já foi lida ao meio-dia, e agora no culto doméstico, 3 vezes ao dia, lendo o capítulo que é o capítulo do discipulado. Você já imaginou o que significa isso? Significa que a sua família vai ficar marcada com a presença de Deus, porque a palavra não volta vazia. Significa que a sua vizinhança vai começar a notar que há algo diferente na sua casa, porque onde está a palavra está Jesus. Então, vamos em frente na unidade. A unidade é que vai levar essa terra aos pés do Senhor Jesus. Devemos ser influenciadores pelo Espírito, dirigidos por seu amor. Jesus redistribuiu dons e talentos na igreja, de forma que cada cristão seja útil para o crescimento da igreja. Não podemos viver na prática do pecado, devemos nos despir do velho homem e seus vícios. O pecado entristece ao Espírito Santo. Então, se quisermos ter um bom relacionamento com o Espírito Santo, precisamos respeitá-lo. Não esqueça, ele está dentro de você. E ele está movendo suas mãos, seus pés, e para onde você vai com ele, onde você vai levá-lo. Respeite o Espírito Santo. Efésios 4 também tem um contexto histórico. Paulo está falando sobre a revelação do antigo mistério de Deus, mostrando que o Evangelho de Jesus Cristo revelou o plano redentor de Deus para a humanidade de forma perfeita e eficaz. Ele descreve em que situação a graça de Deus o encontrou. Ele, o menor dos menores de todos os santos, passou a anunciar o Evangelho. A intenção desta graça é revelar as partes da formidável sabedoria de Deus. Paulo ora para que os efésios cresçam no conhecimento de Jesus e compreendam a amplitude do amor de Deus. Efésios 4, de 1 a 2. Fé em missão. Fé em sua missão. Esta exortação é uma transição maior na carta entre a afirmação que declara a fé da igreja e a declaração de sua missão. Paulo insistiu que a conduta do cristão deve ser digna de seu chamado por Deus. Efésios 4, de 3 a 6, guardar a unidade.
Os cristãos têm a responsabilidade de preservar a unidade do corpo de Cristo. Os 7:1 enumerados neste versículo são o fundamento sobre o qual o Deus Trino une a igreja. Esse 7:1, palavra 1, que está nesse capítulo, está enumerando versículos que são o fundamento sobre o qual o Deus Trino une a igreja. O plano de Paulo pode ser visto do ponto de vista da obra de um só Espírito, criando um só corpo, um só Senhor Jesus Cristo, criando uma só esperança, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, Pai, criando um só povo de Deus. Efésios 4:6, um só Deus e Pai. Um só Deus e Pai de todos, lembra o cristão de que Deus é um e, portanto, a igreja deve ser uma. Efésios 4:7, diversidade. Paulo fundamenta a diversidade dentro da unidade da igreja. Deus concedeu uma medida de graça a cada cristão, como um dom de Cristo. Efésios 4:8, dons aos homens. Este versículo é uma alusão ao Salmo 68, versículo 18. A essência deste salmo é que o vencedor de uma guerra tem o direito de receber dons do povo que conquistou e que lhe está sujeito. Quando a pessoa venceu a guerra, tem direito de ter as coisas pertencentes àquele que perdeu a guerra. Paulo quis dizer que Cristo venceu seus inimigos e lhes deu dons, sendo Paulo o exemplo perfeito, vencedor do pecado e da morte. Cristo concede dons a seus novos e dedicados seguidores, seus cativos. Efésios 4, de 9 a 10. Cristo ressurreto. Paulo enfatizou que o Cristo ressurreto e exaltado agora concede toda a plenitude de suas bênçãos à igreja e ao universo. Efésios 1:10. Efésios 4, versículo 11. Os 5 ministérios. Esta descrição se refere mais a pessoas dotadas com dons naturais que podem ser aperfeiçoados e usados em prol do reino, se refere mais a isso do que a dons espirituais. Aqui está contrastando com o que Paulo quis dizer em Romanos 12. Você lê Romanos 12, vai ver que é um contraste do que Paulo quis dizer aqui no versículo 12, no capítulo 12 de Romanos. São lista dos 5 grupos de pessoas dotadas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Apóstolos e profetas são fundamentais no trabalho da igreja. Efésios 5, versículo 20. Efésios 2, versículo 20. O termo apóstolo indica principalmente pessoas enviadas com uma missão de Deus. Os apóstolos também eram porta-voz de Deus, trazendo novas revelações e entendimentos à igreja. Pessoas enviadas, é bom destacar isso aqui. Eu e o apóstolo Elias, nós morávamos em Salvador, Bahia, capital da Bahia, e nós somos enviados de lá para a cidade de Alagoinhas. E o Senhor realmente prova que é enviado pelo que acontece na vida daquela pessoa que se chama de apóstolo. O que aconteceu na vida minha e do apóstolo Elias
é que nós estamos tomando essa cidade para o Senhor Jesus. Toda essa terra de Alagoinhas, há pessoas que se converteram através de nós. O apóstolo Elias está dando prova a cada dia que realmente é um enviado de Deus para essa grande obra e, portanto, é essa pessoa que é desse jeito, que Deus faz isso, é que se chama de apóstolo. A prova que é pelo tanto de pessoas que vão seguindo, as multidões que vão seguindo e as transformações de vidas, porque multidões seguindo e transformadas. É isso que vai dar a confirmação de que realmente nós somos enviados por Deus. E louvado seja o Senhor, que em cada bairro dessa cidade tem pessoas para mostrar que realmente foi o Senhor que tem nos usado e feito transformações nas suas vidas. Louvado seja Deus. O termo apóstolos indica isso. Então já estão entendendo, né? Os profetas revelam aos cristãos a vontade de Deus para o presente. Prediziam o futuro. Os apóstolos no Antiga Aliança, eles prediziam o futuro, eles traziam as revelações de Deus para as pessoas. Hoje nós temos a Bíblia, onde temos toda a profecia de Deus, toda a palavra de Deus completa, e cada um profeta que focar alguma coisa sobre a vida de alguém tem que ser dentro da palavra. Já está tudo revelado. Então tem alguém precisando de uma palavra direta de tal versículo da Bíblia que vai mostrar justamente situação naquela vida da pessoa, então aí é uma profecia. Não temos mais que estar aguardando de Deus, mandar dos céus alguma revelação, porque já está tudo revelado na palavra. E Deus nos usa assim, abre a Bíblia, estuda a Bíblia, e na hora certa que alguém precisa de uma porção dessa palavra de Deus, Ele nos entrega, Ele nos mostra e nós entregamos à pessoa. Os evangelistas tinham o dom de espalhar o evangelho e plantar igrejas. Eles proclamavam boas novas com palavras e ações e instruíam outros no evangelismo. Os pastores e professores tinham responsabilidades parecidas. Os pastores supervisionavam, confortavam e guiavam a igreja, pastoreando. Atos 20, 28. Os professores instruíam e ajudavam a aplicar a revelação de Deus à vida da igreja. Seu trabalho era transmitir os ensinamentos revelados à igreja. 1 Coríntios 15, de 3 a 4. Seu trabalho era revelar à igreja, como a gente vê aqui em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, e não fazer novas percepções inspiradas como os profetas. Eles não tinham mais nada de ficar fazendo novas percepções inspiradas. A Bíblia já está pronta e nós sabemos que se alguém profetiza, profetiza o que está dentro da Bíblia. Os mestres são indispensáveis na edificação da igreja. Precisamos deles para capacitar os cristãos e distinguir falsas doutrinas do ensino verdadeiro. É necessário ter mestres. Glória a Deus pelo dom que eu tenho de ensino, que o Senhor cada vez mais me capacite para ensinar verdadeiramente a sua palavra. Efésios 4:12, o propósito. O propósito das pessoas dotadas é equipar outras para o ministério. No texto grego, versículos 11 a 16, forma uma das frases longas de Efésios. Às vezes, o termo traduzido como aperfeiçoamento era usado com o sentido de consertar e restaurar. Então, graças a Deus pelo dom de ensino, a igreja só cresce se tiver ensinamentos, para ser aperfeiçoada só com ensinamentos. Aquelas pessoas que têm o dom de ensinar, as que ensinam, elas sempre veem coisa que os alunos não veem. Aqueles que estão sendo discípulos
não vê, mas a gente vê mais longe. Por exemplo, uma vida de oração. A gente vê as pessoas impedidas de ir ao templo orar. Quando Jesus falou, Deus falou na antiga aliança e Jesus repetiu na nova aliança que a casa do meu Pai é chamada casa de oração. Como ter uma casa de oração com essa situação que vemos hoje? As mulheres não veem outra coisa que não seja passar dia e noite fazendo coisas que são realmente incomodativas, incomodam o Espírito Santo. Como é que a gente sabe que o templo é o lugar de oração e a gente passa uma tarde inteira, um dia inteiro a depender, cuidando de coisas que Deus não deu direito de cuidar? Como é que eu tenho uma sobrancelha perfeita que Deus fez? E eu vou pagar 500 mil reais para fazer uma tatuagem, colocar uma tatuagem, porque aquelas sobrancelhas de R$ 1.000 são tatuagens que trazem males para a saúde, mas uma mulher pode perder uma tarde, um dia, para fazer essa e outras coisas que vão prejudicar a sua saúde, a fim de se embelezar o físico. E o que é apreciado por Deus e ordenado por Deus é ter uma vida de oração. Essa é a beleza de uma mulher, essa é a beleza de um homem, essa é a beleza daqueles que são chamados filhos de Deus. Então, os que ensinam têm visão aberta, enxerga o motivo pelo qual a igreja não está cumprindo o seu propósito. Se estivesse cumprindo, a terra estava sarada, porque o Senhor diz, através do livro das Crônicas, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o povo se humilhar e orar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, ele sara a terra. Então, aquele que ensina, ele consegue ver essas coisas. O porquê que a terra não está sarada? Porque nós, mulheres, que somos os principais instrumentos na mão de Deus desde o início da igreja, e bem antes de Jesus Cristo chegar à terra, eram as mulheres, porque elas podem administrar os seus horários de trabalho. Ela pode pegar suas crianças, ajeitar, arrumar e levar junto com elas para estarem orando. Enquanto o marido, não, ele tem a obrigação de obedecer patrão, de cumprir horário de serviço, que é para estar sustentando a família. Mas a mulher, ela trabalha em casa, cuidando dos seus filhos, se preparando para seu esposo, e nesse intervalo desses trabalhos ela tem condição de se organizar e manter pelo menos um horário de oração no templo. Mas onde estão essas mulheres? Estão nos salões, tirando aquilo que Deus fez correto para fazer problemas de saúde no seu corpo. Quantas mulheres estão perdendo tempo e a saúde no lugar de ter uma vida de oração? Já imaginou quantas coisas nós fazemos? Você pense nisso, uma obra do maligno, a pessoa tirar a sobrancelha que Deus fez para colocar um negócio que vai prejudicar a sua saúde só a fim de marcar diante de toda a sociedade a perfeição de uma sobrancelha. Por que não marcar a perfeição de uma vida de oração? Isso que deveria ser. Então, quem tem o dom do ensino, ele vai longe, ele descobre coisas. Como é que eu vou ensinar sobre oração? Eu tenho que mostrar por que não há vida de oração. E Deus mostra tudo direitinho. Tanta coisa que eu tenho visto, que tem impedido a minha vida e as nossas vidas de serem vidas de oração. De termos horário para ir ao lugar secreto logo no amanhecer, de termos condições de orarmos no templo, tudo isso depende da gente abrir os nossos olhos espirituais e enxergar quanto tempo perdemos com coisas que Deus não mandou a gente fazer. Então, louvado seja o Senhor, né? Nós estamos aqui em Efésios capítulo 4. Só Deus pode abrir a nossa visão. E aqui nós vemos o Senhor falando justamente do ensino, da profecia, do apostolado, que tudo é para contribuir para o crescimento da igreja, para o aperfeiçoamento da igreja. Louvado seja Deus. Efésios 4, versículo 14. Crianças, sejam mais crianças. É isso que o apóstolo fala. Quando as pessoas dotadas capacitam a igreja, a comunidade da fé, evidencia estabilidade na teoria e na prática. Efésios 4,15. O cabeça é Cristo. Dizendo a verdade em amor pode ser traduzido literalmente
como sendo verdadeiro em amor. Quando a igreja é fiel no falar a verdade em amor, ela desenvolve relacionamentos transparentes em que as pessoas edificam e abençoam umas às outras. Então, eu tenho falado a verdade em amor. Eu estive em uma congregação falando dessas verdades e interessante que um excepcional ficou rindo tanto, mas ria tanto, quando eu dizia: como é que você tira o seu tempo de oração para passar uma tarde ou um dia arrancando aquilo que Deus colocou no seu corpo? Como é que você tem a coragem de chegar a um estado desse? De tirar a sua sobrancelha, colocar uma sobrancelha que vai prejudicar a sua saúde? Ainda chama com todo orgulho a minha micro. Meu Deus, aí o menino dava tanta risada, foi tão engraçado. Eu estava falando a verdade de amor, porque isso é uma verdade. Ninguém vai para o inferno porque fez isso, mas ninguém pode fazer o reino de Deus crescer fazendo isso. É tempo perdido. O nosso tempo não é para aperfeiçoar o físico, mas dar saúde ao físico. Não é para aperfeiçoar em formas de estética, não é isso. É para dar saúde, nosso tempo é para isso, se alimentar corretamente, porque o templo, o corpo nosso é templo do Espírito Santo, mas as pessoas estão fazendo o contrário, tirando o tempo de uma vida de oração, tirando o tempo de meditação da palavra, tirando o tempo de louvores e adoração a Deus, para estar destruindo aquilo que Deus colocou no seu próprio corpo, para formar aquilo que elas entendem na sua cabeça que é a beleza. Aí eu falando isso em amor, o jovenzinho especial começou a rir. Não tava sem amor. Se tivesse amor, ele não estava rindo. Você já viu o desamor fazer alguém rir? Então a palavra estava sendo dada com amor. Porque o menino ria tanto, achando engraçado, ele é excepcional. Então a palavra estava com amor, falando de algo terrível que está acontecendo no meio das mulheres, que é se destruindo o seu corpo, os seus olhos, com aquelas químicas que botam no olho, bota cílios, bota sobrancelha, faz uma opção de coisa, destruindo o próprio corpo. E o menino ria tanto quando ele dizia: arranca a sobrancelha que Deus deu para botar a sobrancelha que ela bem entende que tu quer, arranca o cílio que Deus deu para botar os cílios que ela bem entende. E assim eu fui citando as coisas que nós fazemos, e o menino rindo tanto. Então eu estava falando em amor. Se eu estivesse falando com grosseria, com falta de amor, não havia sorriso, não havia divertimento. Na verdade, eles estavam apanhando, sorrindo, porque estava sendo colocada uma verdade em amor. Louvado seja Deus. Calado é que nós não podemos ficar, porque Deus manda exortar a igreja. E nós temos que ter visão de águia. A gente começa a enxergar como líderes, como mestres, como pastores, como na posição que Deus nos colocou, a gente enxerga. Porque a igreja não está enxergando, mas a gente enxerga, que é para abrir a visão da igreja. E nós fazemos isso para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Efésios 4:16. Corpo ajustado. No final das contas, a igreja irá crescer até ser semelhante a Cristo em todos os aspectos, com cada cristão se ajustando e apoiando um o outro. Cada membro do corpo precisa funcionar adequadamente para que o corpo cresça. A palavra portuguesa harmonia vem do termo grego traduzido aqui como ajustado e compactado. Efésios 4:17-19, estilo de vida gentil. Esta seção da carta ensina a parte prática do versículo 1, as exortações de Paulo condenando o estilo de vida anterior dos leitores. O conteúdo da exortação é um evidente paralelo do costume dos cristãos primitivos de tirar as roupas velhas antes de colocar roupas novas para entrar na água do batismo. A figura é parecida com o de Colossenses 3:5-11, exceto pelo fato desta passagem contrastar a vida celestial com a vida terrena. A passagem de Efésios contrasta o estilo de vida antigo com a nova vida em Cristo. Efésios 4:20-21. Aprendam de Cristo.
Paulo descreve a verdade totalmente como Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Efésios 4:22-24. Velho homem. É comum Paulo descrever quem os cristãos já são e destacar também o que eles devem se esforçar para ser. O paradoxo prático é que, apesar de já sermos livres do castigo eterno do pecado, só obtemos a libertação da nossa antiga maneira de viver na busca diária de obediência e pureza. É esse o compromisso de estilo de vida que todo cristão é chamado a fazer: obediência e pureza. E quando se fala obediência, não fique esperando Deus descer para ficar na sua frente para você obedecer, não. Quando se fala obediência, está se tratando dos representantes dele aqui na terra, os quais trazem os seus recados, os seus ensinos, e você simplesmente obedece. Tem gente esperando Deus descer para chegar na frente dela e dizer assim: eu sou Deus, e vim aqui lhe dizer para você fazer assim, assim, assim. Tem gente que está esperando isso, porque acha que é coisa de homens, eu não vou obedecer a homens, isso é ideia de homens. Sabe o que acontece isso? É a mesma situação do Éden. É aquele mesmo clima, aquela coisa triste que aconteceu, a desobediência. Hoje nós estamos vivendo, querendo estar o tempo todo nessa mesma situação, detonando as nossas vidas através da desobediência. Mas Deus está abrindo nossos olhos. Sejamos fiéis à palavra. Romanos 13 diz que a autoridade, sendo boa ou má, é para ser obedecida. Elas são representantes de Deus. Só Deus pode tirá-las. E a gente deixa que Ele faça no momento que Ele bem entender. Ele é a autoridade das autoridades. Efésios 4:25-31. Deixem os pecados. Paulo dá 5 exemplos do que significa viver uma nova vida no contexto do relacionamento com outras pessoas. Todos os exemplos contêm um mandamento negativo e um positivo, bem como o princípio espiritual por trás desses mandamentos. Todas as ordenanças de Paulo estão fundamentalmente centradas em Deus. Efésios 4:32. Compassivos por causa de Cristo. Paulo usou um trocadilho para ilustrar o que queria dizer. Os cristãos são chamados a ser compassivos por causa de Cristo. Vamos concluir sabendo que somos membros da família de Deus e temos acesso às suas promessas e somos seus herdeiros. Paulo nos fez algumas advertências. Como devemos nos esforçar para viver de acordo com a sua vocação, sendo humildes, amáveis, pacientes e que saibamos suportar as dificuldades dos nossos irmãos. A exortação é que vivamos unidos pelo vínculo gerado entre nós pelo Espírito Santo. Está escrito: há um só Deus, um só Pai de todos. Variamos na forma, mas não no sentimento. Tudo que é feito deve ser feito para a glória de Deus, que exige de nós que vivamos como irmãos em unidade e amor, prontos à edificação mútua, tendo a Jesus como o cabeça, que nosso valor seja a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. É isso que Paulo ensina aqui em Efésios capítulo 4. Então, que nós possamos mais uma vez estarmos convictos que esse discipulado vem da parte de Deus, estejamos na obediência aos comandos que estão sendo dados. Nós já mostramos a maneira como se cumprir tudo direitinho e ver nossas famílias transformadas. É usar o mesmo capítulo da semana, aquele capítulo que você vai ter o seu discipulado, vai estar com o seu discipulador, é o mesmo capítulo que você vai para o lugar secreto logo no amanhecer, para ter a sua intimidade com Deus. O capítulo da Bíblia que você vai ler é o mesmo do seu discipulado.
Ao meio-dia, quando está descansando no seu almoço, você pega o mesmo capítulo do seu discipulado para dar uma revisada. E à noite pega toda a sua família e pega o capítulo da Bíblia do discipulado para você fazer o culto doméstico. E fazendo assim, você estará cumprindo o que está escrito em Salmos 1, versículo 3. Meditar na palavra de dia e de noite, serás como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quem resistir a um discipulado como esse, está resistindo a Deus, porque foi Ele que disse que é para meditar de dia e de noite. Então, toda a direção do discipulado está justamente associado ao que Deus falou, meditar de dia e de noite. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI-FJ, desde agora e para sempre. Seja com todos os líderes e colíderes e componentes de células do MAI-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.